Bom dia, queridos irmãos e irmãs. É um prazer estar aqui na vossa companhia para glorificarmos e adorarmos ao nosso Deus. Queria saudar a todos em nome da Igreja, aos que nos visitam pela primeira vez e aos que já são presença regular. Bem-vindos. Queria começar com umas informações. Começar por dizer que após o culto e mais logo às 15 horas vamos ter a Escola Bíblica Dominical dos Adolescentes, via Zoom. Depois, mais tarde, 4 horas depois, às 19 horas, ainda hoje, vamos ter a Escola Bíblica Dominical de Jovens e Adultos, também pelo Zoom. Estamos a estudar o Evangelho de Lucas, já vamos para a lição número 2 e quero convidar a todos os irmãos que possam participar dele. Durante a semana temos o nosso culto presencial, à quarta-feira, temos o culto de oração e estudo bíblico. No sábado, os jovens e adolescentes têm a reunião de jovens, às 16 horas e também via Zoom. Também queremos lembrar, e está aqui o José Carlos e a irmã Juliana, é o chá de bebê organizado pelas senhoras. A União Feminina convida a todos os irmãos que possam ofertar toalhitas, fraldas, bens essenciais para uma criança que vai nascer, e estamos muito felizes por vos ter aqui. Também formar a aplicação da Igreja. A aplicação que foi desenvolvida pelo nosso irmão Miguel Figueiredo, que desenvolveu com muito carinho para todos nós, para que podermos ter no telemóvel e acompanhar de mais perto, ainda mais perto, tudo o que se passa na Igreja. Como os irmãos podem notar, quem está aqui hoje sou eu, apesar de ser muito parecido com o meu pai, mas não é o meu pai que está aqui. Ele não se encontrou bem hoje, então pediu para dirigir e estou aqui para fazer o papel dele. Bem, de modo a começarmos o nosso culto, vamos todos orar silenciosamente ao nosso Deus e vamos ouvir o prelúdio que vai ser tocado pelo irmão Miguel Figueiredo. Queria convidar todos os irmãos a ficar de pé. E vamos começar por cantar um cântico que diz que Deus é supremo. Deus é soberano em glória. É incomparável. Não há ninguém como Ele. Então cantemos.
Amém. Agora vamos ter uma leitura bíblica. É uma leitura que vai ser lida em conjunto, vai estar a ser projetada. Então, peço a todos que possam acompanhar e dela participar. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, aquele testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora vamos voltar a cantar um outro cântico que diz: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. E enquanto cantamos enquanto cantamos este cântico, que este cântico possa ser uma oração, que o Senhor possa dominar, que o Senhor possa comandar a nossa vida. E queria convidar o irmão que agora nos possa dirigir uma palavra de louvor que eu pudesse fazer. Sim, Pai Santo, obrigado, Pai, pelo nome
agradecemos, ó Pai, por esse privilégio que estamos na tua casa, Senhor. Louvando-te, glorificando-te, exaltando-te, Senhor. Porque tu és Deus da paz, Deus da luz, Deus que cuida, Deus que consola, Deus que fortalece. É por isso, nós te pedimos, gratos somos, Pai, pela tão maravilhosa graça que tu tens dado em nossas vidas, Senhor. E continuaremos, Pai, te louvar, te agradecer-te. Sabemos, Pai, que não merecemos, porque às vezes não merecemos aquilo que tu queres de nós. É por isso, Pai, pedimos perdão diante da tua presença, é que tu nos perdoa os nossos pecados, nos perdoa a nossa iniquidade, Senhor, porque tu és santo e poderoso. Por isso, nós te louvamos. Também, Pai, queremos agradecer, Pai, por orarmos a favor dos nossos irmãos que estão doentes nesse momento. Estão previstos para chegar nesse lugar, mas não têm nem de chegar. Mas, Pai, nós pedimos que tu possa providenciar e possa restaurar, Senhor, as suas enfermidades, para que possam amanhã ter paz no coração e curado, Senhor. Porque tu és médico dos médicos, tu és Senhor Pai. E por isso nós, com essa esperança e fé que nós temos nas nossas vidas, e continua sempre a dar essa grande alegria no nosso coração. Cada um dos irmãos e irmãs que está aqui presente, pedimos que a tua mão divina seja sobre eles. Pedimos que o Espírito Santo que nos guarda e nos proteja. Assim nós pedimos também pelo irmão que vai nos dar, vai nos pregar, dar-lhe sabedoria e conhecimento para que possa nos transmitir a tua palavra, uma palavra bendita, Senhor. É essa convicção que nós temos, com certeza que um dia estaremos juntos contigo. Obrigado, Pai, por esse momento. Ouve o nosso clamor, ouve o nosso choro. Assim nós pedimos e agradecemos em nome e pelo amor de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Podem fazer o favor de sentar. O próximo hino que nós vamos cantar diz: Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Especialmente agora em tempo de pandemia, sabemos que muitos de nós passam dificuldades. Podemos não ser nós, podem ser os nossos vizinhos, podem não ser os nossos vizinhos, podem ser os nossos amigos. Mas nós, enquanto cristãos, uma certeza que nós temos e um dever que nós temos é descansar no poder de Deus. Deus, se for da vontade dele, vai nos sustentar. Deus estará sempre connosco. Não nos abandonará, não nos abandonou antes e de agora tampouco o fará. E enquanto cantamos este hino, possamos dedicar-lhe os nossos dízimos e ofertas, mas acima de tudo, que dediquemos as nossas vidas. Que no meio desta pandemia que estamos a atravessar, nós possamos dizer: Senhor, eu descanso em Ti. Eu sei que Tu és a minha força, eu sei que Tu me sustentas e eu sei que estarás sempre comigo. Então vamos fazer assim e, de modo a evitar aglomeração aqui no meio, eu pedia que fôssemos fazendo em bancos intercalados. Descansa
Obrigado por mais um dia que nos estás a dar hoje, Senhor. Obrigado por podermos estarmos aqui reunidos, Senhor, para te louvar, honrar e engrandecer, Senhor. Obrigado por nos dar saúde, Senhor, por nos possibilitar estarmos aqui com saúde, Senhor, e porque até aqui nos guiaste, Senhor. Pedimos que tu possas ser connosco, Senhor, que possas falar aos nossos corações através da pregação, que possamos praticá-la e não somente ouvir, Senhor. Pedimos que sejas com o irmão que vai pregar, que possas enchê-lo do Espírito Santo, Senhor, e que ele fale de ti e somente de ti, Senhor. É tudo que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei antes, hoje o meu pai não se pode encontrar e hoje quem vai pregar é o irmão Tércio, que eu convido desde já a vir aqui à frente. É o irmão que está sempre pronto a falarmos da palavra de Deus. É o irmão que, apesar desta circunstância, apesar de cima da hora, dispôs-se para falar e agradecemos. Convido os irmãos a ficarem de pé para termos a leitura bíblica, o livro de Salmo 126, do versículo 1 a 6, todo o Salmo. Salmo 126. Salmo 126. Diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Tem bondade de sentar. Hoje escolhi esta manhã para falar convosco, agora já é tarde, não é esta manhã, já estamos no período já da tarde, porque já está, acho que já, ainda não é meio-dia, agora está-me a fazer confusão, já é tarde. Sobre as maravilhosas bênçãos de Deus na vida do seu povo. A nossa vida é coroada de muitas conquistas, de muitas realizações, de muitas bênçãos, mas nós também sabemos que, a par de todas essas bênçãos, essas conquistas, essas realizações, temos também, enfim, alguns dissabores, algumas contradições e contrariedades, algumas oposições e alguns, enfim, problemas que vão surgindo. Logo, há este paradoxo que encerra o nosso processo de vida e, sobretudo, a nossa salvação. Por isso, nós temos que estar cientes dessas realidades e de saber que, em todas as circunstâncias, Deus está sempre conosco para nos ajudar, para nos amparar e, em tempo oportuno, ajudar-nos a superar definitivamente os desafios que vamos enfrentando do dia a dia. E este salmo também, que, enfim, acabamos de ler, é um salmo que nos reporta para esta situação, para este paradoxo da vida, para estas contradições que os filhos de Deus vão passando, mas, acima de tudo, está assegurado a vitória destes mesmos filhos. Este salmo, Salmo 126, é um salmo, enfim, muito conhecido, presumo aqui pela generalidade das pessoas, porque é um salmo, enfim, que normalmente costuma ser lido e, inclusive, até muitos cânticos em torno dele. Mas é um salmo que nós não sabemos quem é o autor. Não está estipulado quem é o autor, embora também esse pormenor é praticamente irrelevante. O que é mais importante é a mensagem que ela insere, que é a mensagem de esperança, a mensagem de certeza e confiança no Todo-Poderoso Deus. Como eu estava a referir, nós não sabemos quem é o autor deste salmo, embora alguns teólogos
dão algumas suposições que foi escrito por Esdras, mas não é propriamente uma garantia, enfim, assente, ou que é uma coisa, enfim, clarividente. Mas reporta-nos de uma situação daqueles que viviam numa situação e de um dia para o outro passaram para uma outra situação mais confortável daquilo que viveu. Ou seja, fala-se da situação de opressão, situação de cativeiro e pós-cativeiro. Enfim, demonstrando acima de tudo a soberania de Deus perante essas duas realidades, que são realidades também que nós vivemos e que vamos enfrentando nas outras dimensões, que culminará com a nossa vitória final. Mas sem entrar mais em prolegômenos, vamos cingir a mensagem deste salmo, tal como diz logo aqui no versículo, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Como eu estava a dizer, o autor sagrado vivia uma experiência, a experiência de cativeiro. E nós sabemos que aqueles que estão no cativeiro, normalmente são pessoas que estão condicionados na sua liberdade, que estão condicionados na sua autonomia e na sua autodeterminação. Estão numa situação de subjugação dos terceiros, etc, etc. Não conseguem usufruir das suas liberdades, das suas garantias e dos seus direitos, hoje em dia, no conceito moderno, direitos fundamentais, de poderem, enfim, decidir as suas vidas, de fazer aquilo que, enfim, que lhes apetece e, enfim, fazer tudo aquilo que se enquadra na perspectiva da liberdade. Quem é subjugado da sua liberdade, ele está aprisionado, ele está numa escravidão, ele está sujeito, enfim, àquilo que os ditames do seu senhorio em última instância. Mas aqui nós estávamos a ver que tudo indica que este salmo estava a referir o cativeiro babilônico. Nós sabemos que o povo de Deus teve primeiro cativeiro Egito, que durou aproximadamente 400 anos. Eles, entretanto, foram libertos deste cativeiro. Mas, entretanto, eles desviaram dos caminhos do Senhor e tiveram novamente que ser infringido este cativeiro, que é cativeiro babilônico. E nós sabemos que quando a pessoa é cativo, passa por essa situação, é uma situação de escravização, é uma situação onde a pessoa é reduzida a coisa, a nada, e está à mercê do seu senhorio, neste caso, do país onde é colonizado. Mas eles, durante esse processo de cativeiro, eles não esqueceram do Senhor, eles não esqueceram do seu Deus, eles continuaram com a expectativa que um dia o Senhor havia de mudar a sua sorte. E foi o que aconteceu. Por isso ele diz assim, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como que sonho. Eles que estavam aprisionados, eles que estavam condicionados na sua liberdade, eles que estavam sob domínio do outro, sentindo a esperança do futuro breve serem libertos, de um dia para o outro, Deus operou um milagre e eles foram libertos. Mas eles, ao serem libertos, eles reconheceram a soberania de Deus perante isso. Foi um decreto do rei Ciro que deu a liberdade a eles. O Ciro deu o decreto que eles podem voltar para a sua pátria. E nessa ideia de regresso à sua pátria, o salmista agora está na sua pátria, está na sua terra, ele viu que aquilo é uma coisa extraordinária. Essa liberdade é algo extraordinário. É algo que não estava nos seus horizontes, mas que um dia para o outro eles mudou a sorte deles. E em consequência deles, eles ficaram como quem sonha. Parecia uma coisa tão bom para ser mesmo verdade. E às vezes nós temos essas experiências, mas mais numa perspectiva ao contrário. Às vezes nós estamos a sonhar com aqueles desejos de expectativa que nós queremos e aquilo está a correr tão bem e depois, quando caímos no real, percebemos que de facto é um mero sonho. E há sonhos mesmo que pensamos que é verdade, mas que acaba por não ser verdade. Mas aqui a situação é ao contrário, porque eles estavam a viver uma realidade da libertação, mas parecia que não é real, porque era tão bom que parecia que estavam a sonhar. Mas, ao tendo a consciência
que realmente não era um sonho, era mesmo verdade, então diz a nossa boca no versículo 2, a nossa boca se enche de riso. Quando acontece uma coisa de bom conosco, normalmente nós não ficamos tristes, certo? E nem ficamos carrancudos. Antes, pelo contrário, isso transborda no nosso semblante. Ficamos normalmente com semblante de alegria. Espelhamos alegria no nosso visual, etc, etc. E isto é que estava também a acontecer aqui. Eles, enfim, deram nó aqui aquilo que o autor fala, a nossa boca se encheu de riso. Eles estavam felizes, estavam sorridentes com aquela situação. E às vezes nós vemos determinadas pessoas, às vezes por estar a andar na rua, a pessoa está a sorrir, enfim, não é propriamente uma coisa que é comum. Julgamos, se calhar esse tipo é um paranoico, às vezes não bate bem da cabeça. Mas muitas vezes a pessoa está no seu perfeito juízo, é porque ele está com alegria que não consegue conter, que até apetece dar gargalhadas na rua, etc., ou está a rir, ou lembrar uma coisa de bom, etc., etc. Pode acontecer, embora não é comum, e por isso quando nós vislumbramos essas realidades, dizemos, se calhar esse tipo não está bem da cabeça, não bate bem da cabeça. Não é comum a pessoa estar a andar sozinha e estar a rir, ao menos que esteja acompanhado. Pelo menos isso que é o que nós estamos habituados. Mas às vezes a pessoa pode estar a rir sozinho na rua e estar bem, estar feliz com a vida, aconteceu-lhe alguma boa notícia que recebeu, etc, etc. Mas é o que estava aqui a acontecer, porque eles não só deu essa abertura para riso, semblante de contentamento e satisfação, mas também diz a nossa língua de cânticos. Ou seja, eles só não deram um riso, mas também começaram a cantar. E, obviamente, tudo indica que estavam a cantar louvores a Deus, ações de graças por aquilo que Deus tinha operado nas suas vidas. Eles também cantavam e reconheciam Deus nisso. Mas, em consequência de todo este bom que lhes estavam a acontecer, porque nós sabemos quando acontece alguma coisa conosco, quando nós estamos a viver momentos de felicidades, certamente aqueles que estão ao redor de nós, aqueles que estão mais próximos de nós, aqueles que são os nossos vizinhos, também vão se apercebendo. É o que aconteceu aqui, que os países que lhes circunscreviam, os seus vizinhos, reconheciam esse ato miraculoso que Deus fez nas vidas deles, porque eles saíram desse processo de cativeiro, e eles diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas Deus operou na vida dessas pessoas. Essas pessoas que tinham sido levados escravos, que estavam sob domínio de um outro país, numa situação tão, precária do ponto de vista humano, essas pessoas realmente foram libertos pelo seu Deus, Deus que eles que clamavam constantemente. Por isso eles próprios reconheceram que grandes coisas o Senhor fez na vida deste. Isto é o que acontece também nas nossas vidas. Apesar das pessoas às vezes contrariarem-nos pela nossa postura cristã, mas a nossa vida e aquilo também que Deus vai fazer na nossa vida, às vezes cria impacto, mesmo que as pessoas não reconheçam isto, mas vê o nosso modo de viver, como nós encaramos a família, a vida, a nossa dinâmica. As pessoas reconhecem que alguma coisa de extraordinário estão a passar na vida dessas pessoas, etc, etc. Mas aqui, de uma forma muito clara, esses povos que zombavam deles, que até eram inimigos deles, etc, etc, acabaram por reconhecer grandes coisas o Senhor fez a este. E eles estavam a reconhecer a própria misericórdia de Deus na vida do seu próprio povo. Grandes coisas o Senhor fez a este. Mas eles também confirmaram essa veracidade, essa informação, reconhecimento que o povo estava a fazer, porque no versículo 3 diz também: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Quer dizer, grandes coisas o Senhor fez por nós. Não são coisas pequenas, grandes coisas, porque é um grande livramento que o Senhor nos fez. Nós estávamos aprisionados, estávamos tirados forçosamente da nossa terra,
agora podemos voltar na nossa terra, podemos estar na nossa pátria com o nosso povo e podemos usufruir aquilo que vamos vivendo, etc, etc. Ou seja, saímos do estrangeiro e voltamos para a nossa pátria. É grande coisa que o Senhor fez por nós. Por isso nós estamos alegres. Mas nós sabemos que tudo isto remete-nos também para o nosso processo da salvação. A salvação que Deus operou nas nossas vidas. Nós vivíamos do cativeiro do pecado. E com base neste cativeiro do pecado, houve um plano da salvação e nós fomos resgatados deste cativeiro. E nós somos salvos. Nós somos chamados para a salvação e nós somos felizes por nós pertencermos à família de Deus, por sermos chamados cristãos, por sermos chamados filhos de Deus acima de tudo. Nós estamos contentes com a alegria da salvação e nós somos pessoas felizes. Mas apesar disto, toda essa alegria, toda essa satisfação não é plena nesta vida. A nossa realização nunca pode ser plena aqui nesta vida. E isso nós vamos ver logo, isso nos versículos seguintes, que o salmista aqui no versículo diz: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor. Faze-nos voltar outra vez do cativeiro, Senhor. E isto remete-nos para a ideia que eu estava a dizer: nunca nós somos plenamente felizes nesta vida. Por quê? Porque há sempre alguma coisa que falta. Naturalmente que nós lutamos para conseguir os nossos objetivos de vida. Lutamos para sermos bem-sucedidos. Mas mesmo que nós consigamos isso, nós começamos a pensar também naqueles que são afetos a nós. Aliás, curiosamente, era isto que eu estava a falar com o meu irmão, que a nossa felicidade, nós chegamos a um ponto que a nossa felicidade já não depende já só de nós. Nós, por mais que conseguimos, enfim, ter a formação ou profissão que temos, o trabalho de sonho que nós pensamos e casar com o marido, a mulher que desejamos e termos posses financeiras e estamos de saúde e bem, nós também passamos por uma outra fase, que nós precisamos que os nossos filhos estejam bem. Se nós estamos bem, os nossos filhos não estão bem, naturalmente que nós não podemos estar bem. Isso é mais do que claro. Porque já os problemas dos nossos filhos, eu ainda não sou pai, embora tenciono no futuro ser, mas não precisa ser pai para saber isso. Porque nós também somos filhos. E nós sabemos, quando nós estamos numa situação de dificuldade, como é que os nossos pais às vezes até sofrem mais do que nós que estamos naquela situação. Logo, a nossa realização já também começa a ser associada àqueles que estão ao nosso redor. O bem-estar dos nossos filhos, para eles estarem bem encaminhados, estarem bem de saúde, que não lhes acontece nada de mal. Mas vamos supor, bem, estamos bem, e os nossos filhos também estão bem. Temos os nossos pais, entra aqui uma outra situação, que temos os nossos pais, que a saúde deles, e aqui fazem mais questão da saúde deles, também acaba por nos afetar o bem-estar deles. Mas vamos ser otimistas. Também eles estão bem. Estamos bem, as nossas esposas, nossos irmãos, nossos filhos, os nossos pais estão bem. Aqui entra um outro problema. Temos tios, temos sobrinhos, temos primos, temos primas. Quer dizer, o problema nunca acaba. Mas mesmo até que esses estejam bem, nós temos a igreja, temos o nosso povo, quer dizer, temos a humanidade, em última instância. Ou seja, a nossa felicidade nesta vida nunca é plena, porque há sempre alguma coisa para melhorar, alguma coisa que vai nos inquietar, alguma coisa que nós queremos que seja melhor do que aquilo que está. Quer seja essa questão que eu estou a falar, que os nossos filhos estejam bem de saúde, que encontrem, enfim, tal como nós, bons parceiros, boas parceiras, que tenham um bom trabalho, que sejam tementes a Deus, enfim, isso tudo vai fazer parte. E qualquer desconexão neste aspecto vai afetar-nos. Porque nenhum pai está bem se o filho não está bem encaminhado, etc, etc. Ou se o filho está com problema crônico de saúde, isso vai sempre alterá-lo, etc, etc. Pronto. De modo que nós temos sempre alguma coisa para pedir. Esta é a razão pela qual nós oramos sistematicamente. Nenhum crente chega ao ponto de dizer: já não preciso orar a Deus porque está tudo bem. Não. Pode até estar bem connosco, com a nossa família, mas há sempre alguma coisa para pedir. E é o que o salmista aqui está a fazer, porque no versículo 4
ele fala aqui, parece essa ideia de alegria que parecia uma coisa espetacular, parecia que já não havia mais margem para problemas, muda aqui do discurso. Fazem-nos regressar outra vez do cativeiro. O que é que, nesta outra versão aqui, que é a versão mais do português corrente, fala, faz-nos voltar à prosperidade. Mas aquele, quando diz aqui, fazem-nos regressar outra vez do cativeiro, é que os salmistas eles já tinham sido libertos. Mas havia um grupo ainda que estava ainda no cativeiro babilônico, porque, vocês sabem, quando Ciro deu o decreto, era um grupo faseado. Veio o primeiro grupo, o grupo encabeçado por Esdras e Neemias, e depois veio a sequência do segundo até terceiro para consolidar com o terceiro. Logo, é uma sequência. Mas os primeiros, claro que iam acabar todos, mas os primeiros já estavam na pátria. Mas eles, já estando já na sua pátria, eles têm que lembrar os outros ainda que estão lá, porque eles sabem o que é estar num país estranho, o que é ser cativo. Essa é a razão pela qual o salmista aqui faz lembrar aqueles que estão naquela situação, faz-nos regressar outra vez do cativeiro, faz regressar aqueles que estão no cativo ainda que não vieram conosco. Senhor, como as correntes do sul. E ele usa aqui a analogia como as correntes do sul. Correntes do sul é a terra santa, Israel, que é o território onde eles são, tinha parte que é parte do sul, que é parte árida, que é parte do deserto. E este deserto, normalmente, mesmo do ponto de vista natural, é um sítio que, pronto, tinha imenso pó, e esse pó afetava a vida das próprias populações, e não dava também a perspectiva de constatar o horizonte. Aliás, nós até temos um ditado em português, quando há problemas, dificuldades, tumultos, ou às vezes não conseguimos fazer um juízo acertado sobre uma determinada situação que nós não percebemos bem, vamos deixar assentar a poeira, porque a poeira, enfim, cria dificuldade, de facto, na visualização, de ver o horizonte mais claro. E nós, normalmente, é preciso, às vezes, não precipitar em tomar decisão, esperar assentar a poeira. Neste caso, às vezes, quando as pessoas estão a discutir, estão com ânimos exaltados, se calhar não é oportuno aqui para chegar a um consenso, para elucidar uns aos outros. É melhor deixar passar a raiva, deixar daquela discussão e depois, quando as pessoas estão mais serenas, mais calmas, daí já estão mais bem racionalmente, para cada um conseguir saber o que é que realmente, onde é que está a verdade, onde é que está a convergência. Mas aqui, quando o autor fala aqui nesta ideia do deserto, e nós sabemos propriamente o deserto não é algo de bom. Aliás, quando as pessoas estão a passar dificuldade, diz que eu estou a atravessar um deserto. Porque é um sítio, normalmente, enfim, que tem grandes dificuldades. Mas o salmista usa aqui a ideia, faz-nos regressar do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Mas estas correntes do sul, o sul Negev, apesar dessa poeira, apesar deste pó, havia um período que é de chuva. E esta chuva o que é que fazia? Neutralizava completamente todo este pó e criava ali um oásis. Aquilo que eu estava a dizer, quando assenta pó, nós conseguimos vislumbrar bem. E essa chuva controlava esse pó e dava até mais serenidade para aquelas pessoas que estavam no sul, tanto a nível de respiração, não consumir pó, etc, etc. E o autor sagrado usa aqui esta ideia e faz-nos regressar outra vez do cativeiro do Senhor como as correntes do sul. E depois no versículo 5 diz, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. E aqui, essa fase, ele entra só nesta questão já de uma contradição da própria vida, que está enfim, encerrado este processo da própria alegria, deste processo da própria salvação. Por isso, os que semeiam em lágrimas, semear em lágrimas. Nós sabemos que propriamente lágrimas não são coisas boas. Quando uma pessoa está a chorar, na maioria das situações, está a chorar por causa de algum problema, por causa de algum sofrimento, por causa de incapacidade momentânea de responder os desafios que é confrontado. Por isso a pessoa chora. Nós sabemos também que uma pessoa pode chorar quando acontece alguma coisa boa, que ele não consegue gerir as emoções
e desata a chorar. Pode acontecer. Mas, normalmente, na generalidade das situações, nós choramos mais quando estamos com problemas do que quando não estamos com problemas, do que quando as coisas boas nos acontecem. Como eu já estava a referenciar, às vezes acontecer alguma coisa de agradável, sobretudo quando é no período de casamento, ou quando uma pessoa, enfim, fica grávida ou dá à luz. Esses casos assim mais, enfim, excepcionais, às vezes alguns não conseguem controlar as emoções e choram, mas é um choro da alegria. Mas isso é um caso excepcionais. Mas normalmente nós choramos quando nós temos dificuldades, problemas de saúde, a dor, perdemos um trabalho, ou os filhos não estão a portar-se bem, ou nós não estamos bem do ponto de vista espiritual. Quer dizer, há conjuntos de fatores que nos levam a chorar. Mas todos esses choros às vezes demonstram uma incapacidade nossa, naquele momento, de dar resposta ao problema que nós estamos a ter, razão pela qual nós choramos. Mas aqui o autor sagrado, quando ele diz aquele que leva a preciosa semente andando chorando, ou seja, os que semeiam em lágrimas, é lágrima que aqueles que semeiam a boa semente. A semente do amor, semente da justiça, semente da concordância, semente da reconciliação, semente do perdão, semente da tolerância, semente de última instância do próprio Evangelho. E aqueles que andam a semear esses sementes, eles normalmente têm oposição. Quem vive o Evangelho, quem quer, enfim, semear a justiça, porque nós sabemos o mundo que nós vivemos é um mundo praticamente hostil à justiça. Quem quer implementar a justiça, ele vai ser perseguido, vai ser objeto de oposição, vai ser criado problema, vai inclusive pagar o preço por causa disso. Essa é a razão pela qual nós vemos que, ao longo da história da humanidade, muitas das pessoas que tentaram lutar pela igualdade, pela liberdade, pelos direitos e pelo Evangelho, muitos foram crucificados, muitos foram mortos, muitos perderam muitos privilégios que eventualmente poderiam ser. Eles tiveram contradição da vida, mas eles faziam isto com determinação, com choro. Eles estavam a semear semente. E muitas destas sementes até eles não beneficiaram disso. Para nós sermos hoje livres aqui em Portugal, há outras pessoas que lutaram, que implementaram este semente de que o país devia ser dado a liberdade. As pessoas tinham que ter a liberdade de expressar as suas convicções, independentemente daquilo que são. Houve homens e mulheres que lutaram, inclusive alguns morreram, outros foram prisioneiros, para que hoje tenhamos essa liberdade. E esses homens são heróis nacionais, nessa perspectiva. E há outros que não são heróis nacionais, num contexto familiar ou num contexto pessoal, que tentaram lutar por uma causa e fizeram valer essa causa. Às vezes não assistem a essa situação, morrem, mas outros beneficiam dessa situação e têm outro legado. Isso eu falei aqui de Portugal. Nós, quando falamos também os nossos países que foram escravizados, viveram essa situação, nós depois tomamos a nossa independência. Mas muitos que idealizaram esta independência não assistiram, depois foram mortos. São outros que estão a conseguir. E essas pessoas são reconhecidos aquilo que plantaram esta semente. Mas nós sabemos que o Evangelho que nós beneficiamos hoje, a salvação também que nós beneficiamos, custou muito. Custou o Filho de Deus, e custou os heróis da fé ao longo do cristianismo. Mas essa mensagem preservou, essa semente deu fruto nos nossos corações. É isso que nós beneficiamos de hoje e temos a obrigação de passar também outras gerações enquanto o Senhor Jesus Cristo não voltar. Mas não é fácil, é semear com lágrimas, é semear no sofrimento, é semear na oposição, na contradição e contrariedades, etc, etc. Mas vale a pena, como diz aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Esta ideia andando e chorando. E a ideia da preciosa semente remete-nos para o próprio agricultor. O agricultor, quando ele vai cultivar a terra, ele não chega só e coloca lá a semente. Não. Ele, em primeiro lugar, tem que fazer um esforço de cultivar a terra. E todo esse esforço de cultivar a terra e de ver questões de adubos, o que é que tem que pôr, etc, etc, ele também tem que lançar por um ato de fé, de tirar aquilo que poderia comer com a sua família, às vezes
não quer dizer que tenham abundância, mas ele faz um investimento que não sabe até que pode ter retorno, porque pode não haver chuva, pode haver algumas pragas, pode inclusive haver inundações e muitas outras situações. Mas mesmo assim, ele faz esse esforço, esse sacrifício para poder colher com frutos. E isso também que nós somos chamados. Por isso ele diz a preciosa semente, que em última instância remete-nos para a ideia do Evangelho. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aquele que anda chorando voltará a ter. Quer dizer, todo esforço, tudo aquilo que nós lutamos para o bem do Evangelho, para o bem da humanidade, para o bem do outro, para o bem daquele que está a ser vítima, há sempre frutos. Podemos não colher, mas em tempo oportuno nós vamos colher esses frutos. Mesmo que os próprios seres humanos não reconhecem isso, Deus reconhece esses feitos e Deus registra esses feitos. Por isso nós somos chamados para, enfim, semear. Não é fácil, como eu estava a dizer, porque há muita oposição quando nós temos estado a cultivar a ideia de justiça, a ideia de concordância, a ideia do amor, a ideia do perdão, a ideia da mensagem do Evangelho. Tudo isto tem um custo, mas vale a pena, porque em tempo oportuno nós colheremos, como diz aqui, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. E nós sabemos, própria essa ideia de andar e chorar é choro de sofrimento, é choro de tristeza, mas mesmo assim colhe com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E isso remete-nos para, em última instância, aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqueles que estão a chorar, um dia eles vão ser consolados. Nunca mais voltarão a chorar, nunca mais terão um pranto e vão ter o consolo eterno. Mas para isso há todo um percurso. E este percurso, como eu estava a dizer, insere também o nosso percurso de vida nesta vida. Nós sabemos que nós fomos resgatados, nós fomos salvos, como eu estava a dizer no início, a salvação que nós fomos outorgados pelo Senhor Jesus Cristo, que é grande salvação, que é esse gozo da salvação que nós temos. Mas apesar de nós termos essa salvação no Senhor Jesus Cristo, nós também sabemos que no dia a dia vamos ter problemas. Vamos ficar doentes, vamos ser mal compreendidos, vamos passar por situações de grandes contrariedades. Mas que isso não seja motivos para nós desanimarmos, que isso não seja motivos para nós ficarmos tristes, que não seja motivos para desfalecermos. Antes, pelo contrário, para reforçar a nossa convicção em Deus. Certamente, presumo que alguns dos irmãos aqui que estão presentes ou que nos estão a ouvir através da internet, poderão estar a passar problemas de várias naturezas, problemas laborais, problemas familiares, problemas espirituais, problemas relacionais, problemas familiares, etc, etc. Conjuntos de problemas. Cada um tem os seus problemas e não há ninguém que não tenha problema. É importante às vezes sabermos isso, porque há pessoas que julgam que só eles que têm problema, outros não têm. Todos nós temos problemas, naturalmente com graduações diferentes. Mas a mensagem aqui que eu quero passar é que todos nós possamos continuar a alicerçar em Deus, porque também esses problemas fazem parte e vão sempre acompanhar-nos no nosso processo da vida cristã. Como diz o salmista, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. E o vale da sombra da morte propriamente não é um sítio confortável. Vale não é um sítio de conforto. Mas mesmo assim, Deus, tu estás comigo, diz o salmista. E noutra passagem o próprio salmista diz: o Senhor castigou-me muito, mas não me entregou à morte. E noutros contextos diz: muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. E em todas essas coisas, diz o apóstolo Paulo, somos mais do que vitoriosos. Mas em todas essas situações nós sabemos que está lá um paradoxo da salvação e ao mesmo tempo de aparentes problemas que nós vamos enfrentando. Mas tudo isso ajuda-nos a consolidar cada vez mais a nossa fé e habilita-nos para entrar no céu. Tal como diz o apóstolo Paulo, importa muitos sofrimentos até entrar
no céu. Mas este percurso, que poderá parecer doloroso, é um percurso que, enfim, envolve as bem-aventuranças, envolve as maiores alegrias, as maiores realizações, as maiores concretizações, as maiores felicidades que alguma vez experimentamos. Mas para tudo isso temos um caminho para percorrer. E este caminho temos, acima de tudo, continuar a alicerçar na mensagem do Evangelho, na mensagem do Senhor Jesus Cristo, na mensagem do nosso todo-poderoso Deus, porque só é Ele que vai continuar nos a guardar, só Ele que nos vai dar vitória. Mas através também dessa postura nós estamos a revelar que realmente nós somos filhos de Deus, que nós nascemos de novo, que nós somos cidadãos do reino e nós estamos a caminhar para entrar, para possuir eternamente a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a poder interiorizar essas verdades nos nossos corações, mesmo nos momentos mais adversos, como o que nós estamos a viver, com as dificuldades de várias ordens que nós temos estado a assistir, que nunca percamos a fé que Deus está sob controle e em tempo oportuno dará-nos a vitória plena que nós precisamos. Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Amém. Obrigado, Tércio, pela mensagem que passaste e obrigado também pela tua disposição em servir. Queria convidar todos os irmãos a ficar de pé e vamos terminar o nosso culto cantando o hino 17. Fonte és tu de toda a bênção. Queria convidar o irmão que nos pudesse dirigir numa oração final que eu pudesse fazer. Bondoso Deus, o Pai que estás no céu e sabemos que estás em todo lado, Senhor. Queremos te agradecer por este tempo que podemos passar aqui na tua casa, Pai. Agradecer-te, Senhor, porque nos proporcionaste este propósito no nosso coração, por isso nos acompanhaste durante toda a semana, com saúde e com o propósito de servir e te honrar, Senhor. Pai, queremos te agradecer pela mensagem que o teu servo trouxe, porque é realmente uma promessa maravilhosa que nós temos na tua palavra. É que tu estarás sempre connosco, independentemente das circunstâncias. E nós vivemos isto dia a dia, Senhor, mesmo bem nesta pandemia, com a certeza, Senhor, que tu estás no controle de todas as coisas. E sabemos, Senhor, que muita gente tem passado por este tormento, pensando que tu os tens salvado. Obrigada, Pai, porque acima de tudo sabemos que
deste o teu povo. E podemos viver descansados como há bocado cantávamos, descansando no teu poder e no teu amor, Senhor. Ajuda-nos a sermos firmes e fiéis. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos vidas dignas do teu santo nome, Senhor. Para que o mundo saiba que ainda há quem possa mostrar que tu existes, que nós vivemos para ti e somos teus filhos. Obrigada, Pai, por tudo. Obrigada pelos nossos irmãos que estão presentes. Obrigada, Senhor, por aqueles irmãos que, apesar de estarem nas suas casas, têm o cuidado de ouvir a tua palavra, de se prepararem e manterem-se firmes no teu caminho, Senhor. Agradecemos, Senhor, pelas mulheres que tens dado a alguns irmãos, mas continuamos a rogar-te, Senhor, que tu continues a acompanhá-los, seja na saúde física, espiritual, seja nos seus problemas laborais, relacionamentos, financeiros, mas tu, Senhor, que és dono de todas as coisas, sabemos que tens uma solução para todas elas. Tal como o teu povo no passado, Senhor, que passou por tormentos, mas depois viram as tuas bênçãos, Senhor. Nós possamos viver nesta certeza, como diz a tua palavra, nada nem ninguém, seja o que for, nos pode separar do teu amor. Senhor, continua connosco, Pai. Obrigada por tudo, Pai. Obrigada por podermos cantar. Obrigada pelas orações. Obrigada pela tua mensagem, que foi maravilhosa, Pai, porque nos fortalece. Aumenta, Senhor, a nossa fé e nos ajuda a mantermos firmes e fiéis. É o que mais desejamos, Senhor, viver nesta vida, Senhor, sempre no teu caminho, sempre no teu propósito. Preparar-nos, Senhor, para o nosso encontro contigo e esse é ser o nosso alvo, Senhor. Damos sempre testemunho aos outros, porque nós temos um propósito muito futuro na nossa vida. Agora, Senhor, acompanha-nos no resto deste dia, com os trabalhos que ainda há hoje para se realizar, Senhor, que sejam ricamente abençoados por ti. E na semana que se adivinha, Pai Santo, que cada um de nós, mesmo os nossos irmãos ausentes, possam sentir a tua presença. Da minha parte, ó Pai, quero-te agradecer por mais uma bênção que eu acabaste de me dar, Senhor, e que eu possa continuar a amar e honrar e a ser firme e a louvar o teu santo nome. É no nome santo de Jesus Cristo, o nosso querido Salvador, que nós oramos e agradecemos por estas coisas. Amém. Podem fazer o favor de sentar-se e vamos ouvir o pós-lúdico que vai ser tocado pelo irmão Pedro Figueiredo. A todos, irmãos, uma ótima semana e que Deus vos continue a abençoar.